Boa tarde! Boa tarde! Que dia maravilhoso, hein? Que dia! Espero que esse dia tenha sido de muita transformação para todos vocês. Eu não pude estar aqui o dia inteiro, porque eu tenho uma linda missão de ser mãe. E meus filhos precisaram de mim pela manhã e agora de tarde me liberaram para eu, como uma boa inspiradora, né, Andira, vim aqui inspirar um pouco vocês e falar sobre esse tema que tem sido assim, eu tenho vivido fortemente, né? Meus filhos têm menos de 2 anos os dois, Maria Isabel e Isaac, então eu estou vivendo essa missão linda de ser mãe de uma forma muito forte, né? E sempre eu fiz uma oração para Deus e eu pedia, eu falava, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Sempre fiz essa oração. Mas eu já fazia de forma automática. Não tem aquela oração que a gente sempre faz. E aí sai de forma automática. A gente nem pensa no que a gente está pedindo. O que a gente está pedindo? Eu não pensava, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que responsabilidade isso, viu? Essa oração forte. Mas eu sempre fiz. Até que veio a maternidade. E aí me trouxe o real significado dessa oração. Porque junto com a maternidade vieram desafios. E aí que eu entendi que para aumentar a minha fé, o que é que Deus faz? Ele nos dá desafios. Ele nos dá coisas que a gente precisa vencer. Ele nos dá coisas que vão fazer com que a gente passe por milagres. E foi o que aconteceu nesse meu processo aí da maternidade, desde o dia da concepção de Maria Isabel, desde o dia em que Deus me confiou essa missão de levar no meu ventre a minha filha Maria Isabel, e dali já começaram vários milagres. Eu vou contar hoje um deles, que eu chamo do milagre da madrugada. Eu lembro, gente, como se fosse hoje. Era 3 da manhã. O silêncio era ensurdecedor. Mas mais desesperador ainda era o choro da minha filha, Maria Isabel. Ela estava morrendo de fome. E eu cansada, exausta. O pior, eu não tinha leite. Eu já tinha tentado de tudo. Já tinha tentado em um peito, já tinha tentado no outro. E nada, nada, nada. E ela chorando, desesperada. Eu pensei, a quem eu vou recorrer? Ao meu Criador. E aí eu vim de novo com essa minha oração. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque neste momento, pela força do meu braço, eu não consigo. Mas em Ti eu posso tudo. Em Ti, tudo eu posso. E aí, naquele próximo segundo, eu senti algo que foi assim, maravilhoso. Eu senti um calor nos meus seios e o leite desceu. E aí minha filha pôde se alimentar e dormir tranquilamente após isso. Aí eu entendi que não é na força do meu braço. Se eu quiser fazer na força do meu braço, eu não consigo muito. Mas se eu for na dependência do Senhor, esse me dá poderes que eu nem imaginava que eu poderia ter. E na maternidade eu pude sentir isso. São poderes que, assim, sobrenatural mesmo. Coisas que a gente consegue, assim, então aqui tem algumas fotos. Ai, gente, passa assim um... Então aqui foi no parto de Maria Isabel e aquele ali foi do parto de Isaac. Tive um parto cesáreo, um parto normal. Bênção, bênção, bênção. Agora eu quero perguntar para vocês, eu acho que na outra, mas quero perguntar para vocês assim, quem aqui, levanta a mão, quem aqui é mãe? Muitas mães. Quem não é mãe? Quer dizer, das mulheres, né? Mas quem não é mãe, tem uma mãe. Levanta a mão, quem tem uma mãe? Todo mundo, né? Então, assim, a maternidade, ela nos gera uma transformação. Nessa transformação, a gente ganha uma força, como eu falei, que é uma força sobrenatural. A gente consegue fazer coisas que a gente nunca imaginou fazer.
Quem aí já esteve doente e sua mãe também estava doente, mas ela encontrou forças para se levantar de madrugada? Quem aí já teve essa situação, passou por essa situação? Pois é isso. A mãe, ela ganha essa força de acordar para poder ver se o filho está com febre, cuidar a madrugada inteira e no outro dia dar o melhor sorriso dela. Porque essa força, a gente tem que ter no outro dia energia para cuidar dos filhos. A gente não pode baixar nossa energia porque eles vão estar com energia alta. Então a gente precisa ter essa energia, e essa energia vem de Deus. Como eu falei, quando a gente vai na dependência do Senhor, a gente consegue sim uma maternidade mais tranquila, digamos assim, e mais real, né? E não é querendo dizer, a maternidade é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Tem os desafios, sim. Mas também eu não quero passar aqui a mensagem como estão passando, né? Hoje em dia a gente vê o mundo passando uma informação que não é verdadeira. Eu sofro isso no sentido de que quando eu falo que eu quero ser mãe de muitos filhos, sempre vem aqueles questionamentos. Você é maluca? Como assim? O mundo tá como tá e você quer ter... Você é irresponsável. Aí eu penso, já pensou? Se minha mãe pensasse isso, eu não estaria aqui. Já pensou se sua mãe pensasse isso? Você não estaria aqui. Já pensou se sua avó pensasse isso? Você também não estaria aqui. E o mundo sempre teve coisas ruins. Sempre. Sempre, sempre. Hoje a gente tem, inclusive, muitas facilidades. Nós, como mães, temos muitas facilidades. Eu fico pensando, esses dias, uma roupa de Maria Isabel sujou de cocô. Eu falei, meu Deus, vou ter que lavar essa roupa, Jesus. E aí eu pensei, minha avó, minha mãe já lavou fralda minha. Então, era mais difícil. Hoje a gente tem muitas facilidades. Então, a maternidade tem a sua lindeza, a sua beleza e gera esse processo de transformação. Uma das transformações bem significativas no meu processo de maternidade foi entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Repete comigo. Pessoas são mais importantes do que coisas. Vamos de novo? Pessoas são mais importantes do que coisas. O que significa isso? Significa que quando a gente tem uma casa inteira para dar conta, e a gente tem os nossos filhos ali para dar conta também, a gente precisa saber escolher a prioridade. A prioridade sempre tem que vir, em primeiro lugar, as pessoas e não as coisas. Eu sei que às vezes é difícil você passar por uma pia de prato lá suja e você pensar assim, vou deixar aí que meu filho é prioridade. É um pouco difícil. Tem gente que fica maluco com isso. Mas as pessoas são prioridade. Então, se o seu filho está demandando uma atenção maior naquele momento, dê essa atenção, porque depois isso vai ser compensado. Vale muito a pena esse tempo de qualidade que a gente dá para os nossos filhos. Aí eu perguntei, né? Aqui, ó, mesmo. Oh, meu Deus do céu. Coisa mais linda. E aí, nesse processo, né, de dificuldades, desafios, maravilhas da maternidade, vem essa frase aí, de Santa Teresa d'Ávila, que fala, é justo que muito custe o que muito vale. Quem já ouviu essa frase? Não faz muito sentido? Gente, vale a pena demais ter umas maravilhas dessa aqui. Saber que Deus confiou a mim essa linda missão de ser mãe, de gerar no meu ventre essas almas, essas pessoas que no futuro estarão aí desempenhando a função delas, a missão delas. Então é isso. É de fato justo que muito custe o que muito vale. Então é muito valoroso isso aqui. A família vem sendo fortemente desconstruída nos tempos atuais. E a gente precisa não se calar. Então, eu, como a última palestra do dia, eu venho fortalecer aquilo que a gente fala aqui na trincheira.
que sejamos sal e luz. A gente não pode deitar no nosso travesseiro com a cabeça e ficar lá, tá tudo bom e maravilhoso, sendo que não tá. A gente precisa, de fato, abrir a nossa boca. E aí, quando o Gustavo fala, eu estava acompanhando na transmissão ao vivo, que está ao vivo aí me acompanhando, minha mãe, minha irmã. Que bom ter vocês por aí me acompanhando. Eu estava acompanhando a transmissão e aí o Gustavo falou isso de forma bem forte, assim. E eu espero que tenha tocado no coração de cada um aqui. A gente precisa abrir a nossa boca. Então a família, como eu estava falando, vem sendo distorcida o que é de fato a família. E a gente precisa abrir a nossa boca e dizer: a família vale a pena sim. A família não é prisão, como dizem, né? As crianças que são geradas no ventre de mulheres e que estão sendo assassinadas, a gente não pode calar a boca. A gente precisa falar sim. Desde a concepção, são sim seres humanos. Não são somente carnes. Não são somente agrupado de células. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa abrir nossa boca. Então, que sejamos sim sal e luz. E que possamos viver essa maternidade, né, como eu vim falar aqui. E é justo que muito custe e que muito vale. Aqui eu venho com uma frase que a gente sempre fala. Não só para os nossos filhos, mas para todos aqueles que a gente ama. A gente fala assim: eu morreria por você. Quem aqui já falou essa frase? Levanta a mão. Eu morreria por você. Praticamente todo mundo já falou essa frase. E para os filhos a gente fala: eu morreria pelos meus filhos. E realmente a gente morreria. É de fato um amor tão grande que a gente morreria por eles. Mas nesse momento, eu quero mudar um pouco essa frase, né? Se a gente morreria pelos nossos filhos, por que não viver melhor por eles? Por que não cuidar primeiro de nós, para que a gente possa ter condições de cuidar melhor dos nossos filhos? Então é importante a gente ver. A gente falou sobre, né, Karen? Falou sobre o autocuidado, então a gente precisa ter esse amor por nós, em primeiro lugar. Porque se a gente não se ama, se a gente não se cuida, a doença vai bater na porta e vai dizer: por que não se cuidou? Por que não se cuidou? E aqui é o vídeo, né? Aí eu me desafiei. Gustavo se desafiou a maratona esse ano. Maratonista, meu marido, eu com licença. E eu me desafiei aos meus 5 km, né? Porque maratona eu vivo todo dia na minha casa. Então eu fui nos 5 km, né, gente? E consegui aí meus 5 km. Deixa eu ver se vai. Meu vídeo. Aí, ó. E aqui os meus filhos no carrinho, viu? O Gustavo levou eles. E ainda levei minha irmã ali junto comigo, pra correr comigo. E é sobre isso, né? Eu falei aí, né, nesse vídeo, eu falei assim: temos muitos motivos para viver bem pelos nossos. Não só pelos nossos filhos, mas por aqueles que a gente fala que a gente ama. Porque se a gente vive melhor, a gente tem condições de passear com aqueles que a gente ama. A gente não dá tanto trabalho, né? Na doença. Então, se a gente pode viver melhor pelos que a gente ama, por que não escolher isso? Ah, porque como Renato falou, o nosso cérebro dá um trabalhinho, né, Renato? Então a gente tem que lutar mesmo com o nosso cérebro. Quando ele disser assim: não vai não, ixi, fica descansando. A gente tem que bater o pé: não, vou sim. É fácil, não é, mas é possível, né, Gira? Então, gente, a minha palestra foi sobre isso. Foi sobre essa linda missão que eu ganhei de ser mãe de um príncipe e uma princesa, a Maria Isabel e Isaac. E é isso. Vamos abrir nossa boca, ser sal e luz nessa terra. E que maravilha esse evento, hein? Parabéns, amor, por esse evento maravilhoso. E obrigada a todos vocês por estar aqui me prestigiando neste dia. Obrigada.